Olá, gente, meus queridos sexto B, sexto C, sexto D. Esse vídeo de hoje é direcionado para vocês, certo? Nossa disciplina, religião, vamos dar continuidade ao que a gente falou na aula passada. Na aula passada, a gente viu sobre as crenças primitivas, sobre a religião, porque surgiu, né? Hoje a gente vai falar sobre os primeiros povos e suas religiões, né? E um povo que eu trouxe para vocês, o primeiro deles, né? Vou falar hoje de dois. O primeiro deles, de hoje, são os povos baigas. Então, os povos baigas, eles são de 3.000 anos antes de Cristo, certo? E eles são da Índia Central, então são povos indianos. Esse povo era uma tribo que se considerava filhos de Dartimata. Dartimata era a mãe terra, era a natureza. Era assim como eles a chamavam, certo? E eles também se consideravam os guardiões da floresta. Aqueles que iam proteger a natureza. A mãe terra, Dartimata. Então, eles tinham uma crença sobre a criação do mundo. Para os povos baigas, o mundo foi criado através de um grande Deus chamado Bhagavan. Bhagavan criou o mundo através de um pão, uma massa de pão, como uma massa de pão. Só que não era uma massa de pão como a gente conhece, redondinha, rechonchudinha, não. Era como pizza, não tem pizza, que é aquela massa assim, retinha e tal. Pronto. O mundo foi criado daquela forma, reto e como uma pizza. E Bhagavan ficou muito satisfeito com a criação dele, porém surgiu um problema. Ele fez tão retinho o mundo que o mundo começou a enrolar, igual um papel, enrolou assim, certo? Então quando o mundo começa a enrolar, ele percebe que está com um grande problema. Então o que ele faz? Ele cria o primeiro homem e a primeira mulher. O primeiro homem se chama Nangabaiga e a primeira mulher, Nangabaigin. Diferente, né, esses nomes? Guarda aí para vocês colocarem nos vídeos de vocês, tá? Nangabaiga e Nangabaigin. Então, Bhagavan criou o primeiro homem e a primeira mulher. Junto com eles, Bhagavan esticou o mundo de novo e pregou nos 4 cantos do mundo no universo com pregos. Não me pergunte como foi isso, porque a crença não é minha, é dos povos baigas. E eles é quem sabe como isso aconteceu. Eu não tenho ideia. Mas vamos lá. Então pregou nos 4 cantos e tal. E o primeiro homem e a primeira mulher receberam a seguinte missão. Eles deveriam se encarregar de nunca, jamais, em hipótese alguma, deixar os pregos saírem. E em troca disso, de sempre ter esse cuidado, Bhagavan ia sustentar eles com tudo, com comida, com abrigo, com tudo que eles precisassem, certo? Então esse foi o trato. Passando mais adiante, os povos baigas cresceram em quantidade, né? Viraram uma tribo gigante. E eles tinham uma crença. A agricultura, eles eram povos agricultores já, né? Povos fixos. E a agricultura deles chamava-se Bewar. E como era esse método? Simples. Os povos baigas, eles acreditavam que não podia pegar uma enxada e cavar o leirão, não. Porque se eles fizessem isso, eles iam estar ferindo o ventre da mãe terra. Eles iam estar ferindo Dartimata, certo? Então, o que eles fizeram? O jeito que eles acharam de plantar, sem que precisasse cavar o leirão, foi derrubando as árvores. Aí, além de derrubar todas as árvores que eles encontravam, eles queimavam as plantinhas, os matinhos que ficavam por ali. E depois daquela queimada, eles plantavam. Como plantavam? Eles jogavam as sementes e mexiam com o pé, certo? Mexia, removia as sementes na terra, misturava assim com o pé,
Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo um movimento aqui para vocês entenderem. E dali eles acreditavam que a semente ia dar frutos. E às vezes dava, né? Passaram muito tempo praticando isso, então deu frutos. Então essa é a maneira dos povos baigas praticarem a agricultura deles, desmatando tudo. Engraçado que eles se consideravam guardiões da floresta, aqueles que iam proteger a natureza, e eram os que mais desmatavam a floresta, né? Os que mais derrubavam árvores só para plantar. Vamos lá, outro povo, vamos falar de outro povo? Povos Xivongs. Os povos Xivongs são muito fofos, muito fofos. Os povos Xivongs, eles não eram agricultores fixos como os baigas. Pelo contrário, eles eram povos nômades, eles andavam o tempo todo, nunca ficavam parados num lugar só. Por que eles eram assim? Porque eles eram caçadores-coletores. Caçador-coletor, a gente vai ver isso em história, é aquele tipo de pessoa que coleta as frutinhas do pé e caça os animais. Quando naquele setor acabou frutinhas e acabou animais para ser caçado, ele mete o pé e vai procurar outro setor que tenha muitas frutinhas nas árvores e que tenha animais para caçar, certo? Por isso que o caçador-coletor é nômade, ou seja, anda para tudo quanto é lado e nunca para quieto num lugar só. Vamos lá, os povos Xivongs eram da região da Malásia, certo? E eles tinham essa prática de ser caçador-coletor. Mas o que é interessante sobre eles é que palavras como crime e castigo não existiam no vocabulário dos Xivongs, porque eles eram tão unidos, tão solidários, que a guerra, castigo, crime, eles não entendiam o que era aquilo, eles não vivenciavam esse tipo de coisa, certo? E eles acreditavam que existia um espírito na floresta chamado Inlugen Bud. Olha que nome bonito, Inlugen Bud. Inlugen Bud era um espírito da floresta que ensinou ao primeiro homem Xivong as regras de convivência e tudo aquilo que eles sabiam sobre caçar, pegar frutinhas e conviver de alguma forma, certo? Entre essas regras que o Inlugen Bud ensinou, existia uma muito importante. O nome dela era Marô. E o que era o Marô? O Marô nada mais era do que a obrigação de você sempre compartilhar a comida. Para um Xivong, a coisa mais errada do universo e mais perigosa do mundo era você comer sozinho sem compartilhar com ninguém. Aquilo ali era muito perigoso para um Xivong e ele nunca ousaria fazer aquilo. Então o Xivong, ele tinha alguns conceitos de civilidade, né? De viver a vida. O que ele proibia? Para um Xivong, o que estava proibido? Estava proibido terminantemente o não compartilhar comida. Então, sempre um Xivong tinha que dividir o seu pão, a sua frutinha, né, o seu animal que caçou com os outros. Ele jamais poderia comer sozinho, jamais ele poderia se isolar. O que estava proibido também para o Xivong, ele não poderia ficar alimentando desejos inúteis. Então era tipo assim, eu quero fazer X coisa. Aquilo é útil para todos? Todos vão se beneficiar? Sim, então beleza, vai fazer. Mas eu quero fazer Y coisa. Aquilo vai beneficiar todo mundo? Não, vai só beneficiar a mim. Então aquilo é um desejo inútil, você não tem que estar alimentando isso, esquece essa parada. Era assim que Xivong pensava, entendeu? Tudo que você fosse fazer, você tem que fazer pensando no bem de todos, do coletivo, não só no seu. Outra coisa que estava proibido para um Xivong era você ser egoísta. Pensar só em si. Não dá, você não pode pensar só em si, você não pode querer se isolar. Era muito perigoso. E faz até um sentido. Por quê? Quando a pessoa se isola da tribo,
ela fica vulnerável às feras da floresta, né? Algum animal feroz vir lá e, ó, pegar a pessoa e atacar. Uma pessoa que está em conjunto com outras, né, que está em grupo, se vier algum animal feroz atacar, ela tem como se defender melhor, porque ela tem outras pessoas para defender ela. Então, por isso que os Shivongs, eles estavam sempre unidos e eles rejeitavam de todas as formas a ideia de isolamento, certo? Outra coisa que os povos Shivongs não aceitavam de forma nenhuma era você... Meu Deus, deixa eu ver o que eu botei. Sim, guardar raiva. Um Shivong, ele não aceitava que o outro guardasse raiva. Você não pode estar guardando raiva, certo? Você tem que perdoar. Por quê? Porque quando você guarda raiva, você se isola, você vai contra o grupo, você sai da união, você quebra aquela união que tem um grupo. E o grupo precisa estar junto. Para um Shivong, somente a solidariedade e a união faria com que a tribo sobrevivesse. Aí, vamos dizer que tem um fulaninho que quebra as regras, né? Que guarda raiva, que vai comer sozinho. O que poderia acontecer com ele? Segundo os povos Shivongs, o que poderia acontecer com ele era simplesmente ele ser atacado por um animal. E eles poderiam ser atacados de forma física ou de forma mental. Mental? Como assim mental? Da forma física já dá para entender, né? Uma fera viria e comeria ele, né? Rasgaria ele, trucidava todinho. Mas de forma mental seria o seguinte: a alma de um animal, ó que louco, a alma de um animal poderia vir e atacar a mente do Shivong e ele ficaria louco. Então era assim que eles acreditavam nas coisas. Ou você ia ser atacado fisicamente, ia perder um braço, uma perna, né, uma orelha, um nariz. Ou você ficaria pirado da Silva, porque a alma do animal veio na sua mente. E aí baralhou o seu juízo, certo? A diferença dos dois povos, que um é nômade e o outro não é, que o outro é fixo. Mas a gente pode perceber a importância que eles davam à religião e como eles misturavam a sua visão da natureza com a religiosidade, com a crença que eles tinham, certo? Bom, minha aula termina por aqui. Deixa eu ver aqui quanto é que deu, 2 minutos já. Um cheiro para vocês. Qualquer dúvida, volta o vídeo ou então me chama no privado do WhatsApp que eu dou uma ajudada, tá bem? Um cheiro para vocês do sexto B, sexto C e sexto D. Tô morrendo de saudade.